A sala de reuniões ficou emudecida. 70 milhões de dólares pendiam por um fio enquanto a intérprete desabava no meio de uma frase, levada por uma dor súbita no peito. Os representantes dos Emirados Árabes se levantaram de seus lugares, fechando maletas com gestos precisos. Sophia Morrison, imóvel em seu vestido Valentino Bordeaux, assistia ao desmoronamento do futuro da empresa em tempo real, como se o chão se abrisse sob seus pés. Foi então que uma voz frágil, porém firme, cortou o ar pesado. Desculpe, eu posso traduzir. Todos os olhares se viraram para a menina de 8 anos ao lado de um homem com uniforme de zelador, sua vassoura ainda encostada na parede atrás deles. David Williams havia dominado a arte de passar despercebido. Aos 35 anos, a invisibilidade era sua segunda pele, deslizando pelos corredores imaculados da Market Vision Corporation muito depois que os executivos haviam ido embora. Suas mãos conheciam cada centímetro da torre de 40 andares, cada arranhão a ser polido, cada mancha de café a ser apagada antes do amanhecer. Seu mundo se resumia a um pequeno apartamento em Queens com 2 quartos, um banheiro e uma cozinha onde Emma fazia a lição de casa sobre uma mesa que ele mesmo resgatara do lixo e restaurara com esmero. As paredes estavam cobertas por cartões feitos à mão com palavras em 7 idiomas diferentes, cada um escrito com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 8 anos. Emma havia começado com o espanhol, aprendido com a vizinha Senhora Rodrigues que cuidava dela após a escola. Depois veio o francês, descoberto na seção de idiomas da biblioteca. O árabe, através de vídeos no celular velho do pai. O mandarim, praticado com o dono do restaurante no andar de baixo durante os intervalos do jantar. Português, alemão e italiano vieram naturalmente, como se sua mente fosse um ímã para línguas, enquanto outras crianças colecionavam bonecas ou figurinhas. David nunca entendeu de onde vinha aquele domingo. Sua falecida esposa, Sarah, era enfermeira, prática e acolhedora, com um leve sotaque sulista herdado da infância na Geórgia. Ele mesmo mal havia terminado o ensino médio antes de aceitar qualquer trabalho que pagasse as contas. Mas Emma era diferente. Todas as noites, após seu turno, ele a encontrava enroscada com um livro em algum idioma novo, os lábios movendo-se em silêncio enquanto decifrava sons e letras estranhas. Ela nunca pedia muito, nunca reclamava do apartamento apertado ou da ausência dos pais em eventos escolares durante o dia. Apenas aprendia, absorvia, crescia. Papa, ela dizia, testando uma frase em árabe ou mandarim, você sabia que em alemão existe uma palavra para a sensação de estar sozinho na floresta? Walden Sansankate. David sorria, bagunçando seus cabelos escuros, maravilhado com aquela criatura que de alguma forma havia ajudado a criar. Sarah teria se orgulhado tanto dela. 40 andares acima do mundo noturno de David, Sophia Morrison vivia uma solidão de outro tipo. Seu escritório no canto, com janelas do chão ao teto que dominavam Manhattan, parecia um trono gelado e inacessível. Ela herdara a Market Vision Corporation do pai aos 28 anos, tornando-se uma das CEO mais jovens da cidade. As revistas de negócios a chamavam de visionária. Os tabloides de rainha de gelo. Nenhum deles sabia das noites em que ficava diante daquelas janelas, um copo de bourbon na mão, questionando se o império valia o vazio que o acompanhava. Seu casamento havia terminado 2 anos antes, quando descobriu a traição do marido com sua ex-assistente. Pior que a infidelidade foi a justificativa dada por ele em sua última discussão. Você nunca esteve realmente presente, Sophia. Só o seu dinheiro estava. Depois disso, ela ergueu muros grossos. Cada sorriso no conselho se tornou suspeito. Cada elogio, uma possível manipulação. Trabalhava 18 horas por dia, levando a Market Vision ao seu auge de lucros, provando que não precisava de ninguém. Confiança era para quem podia se dar ao luxo de ser ferido. Seu penthouse em Tribeca espelhava seu escritório, belo, caro e vazia. Jantava sozinha a maioria das noites, analisando relatórios de aquisições e projeções de mercado, até que o cansaço finalmente a vencesse. Às vezes via famílias no parque lá embaixo, crianças rindo, pais de mãos dadas, e sentia algo se contorcer dentro do peito antes de desviar o olhar. 2 universos paralelos no mesmo prédio. O zelador que chegava à meia-noite, quando os escritórios esvaziavam. A executiva que saía à meia-noite, quando o esgotamento finalmente a dominava. Existiam no mesmo espaço, mas em dimensões separadas por 40 andares e um abismo de circunstâncias, até o dia em que o sistema de ar-condicionado do 40º andar decidiu falhar no pior momento possível. David recebeu a ligação às 6 da manhã. Manutenção de emergência antes da reunião executiva às 9.
Um cano havia estourado durante a noite, inundando o corredor próximo à sala de conferências. Vestiu-se em silêncio, tomando cuidado para não acordar Emma, mas hesitou ao passar pela porta de seu quarto. A senhora Rodrigues estava visitando a filha em Nova Jersey. A babá reserva havia cancelado de última hora. Emma ainda dormia, abraçada a seu coelho de pelúcia gasto, com um caderno de exercícios de francês aberto na cabeceira. Tomou uma decisão que mudaria tudo. Acorda, querida. Você precisa vir com o papai ao trabalho hoje. Ela abriu os olhos, confusa, mas confiante. Só por algumas horas. Você pode levar seus livros. Vai ficar tão quieta que ninguém nem vai perceber que você está lá. Às 7h30, David estava de joelhos no corredor do 40º andar, enxugando a água, enquanto Emma se acomodava em um pequeno recanto perto da sala de reuniões, com uma pilha de livros da biblioteca ao lado. Havia escolhido bem, todos assuntos que não exigiam barulho. Um livro sobre biologia marinha em inglês, uma coletânea de poemas em francês, uma história infantil da China antiga em mandarim. Os executivos começaram a chegar às 8h30. David mantinha a cabeça baixa, trabalhando rápido, tentando terminar antes do início da reunião. Emma permanecia imóvel em seu canto, quase invisível. Até que Sophia Morrison saiu do elevador. Ela se movia como quem não só possuía o prédio, mas o próprio ar dentro dele. O estalo seco de seus saltos anunciava sua presença antes mesmo que fosse vista. David reconheceu aquele som, que já ouvirá incontáveis vezes ecoando pelos corredores vazios à noite. Mas nunca havia estado no mesmo espaço que ela durante o dia. Sophia era mais jovem do que imaginava. Linda de uma forma que parecia uma arma, uma beleza que afastava em vez de atrair. Seu terno cinza era impecável. Os cabelos escuros presos com tal rigidez que realçavam ainda mais seus ossos faciais afiados. Seus olhos varreram o corredor, registrando cada detalhe, até pararem abruptamente em Emma. O que uma criança está fazendo aqui? Sua voz cortava como lâmina. David se endireitou imediatamente, as mãos molhadas pingando no carpete. Senhora, peço desculpas. Minha babá cancelou e eu precisei atender a essa emergência. Ela está só lendo em silêncio. Não vai atrapalhar ninguém. O maxilar de Sophia se contraiu. Este é um andar restrito. Temos uma reunião crucial em 30 minutos. Não permito crianças em áreas executivas. Como um incêndio por fios invisíveis. Em minutos todos souberam. A filha do zelador, com seus 8 anos e meio, tinha salvado o maior contrato da história da empresa. Os murmúrios nos corredores se transformaram em exclamações nos elevadores, depois em mensagens urgentes nos grupos de trabalho. Você ouviu o que aconteceu na reunião com os Emirados? A menina que fala 7 línguas. A que traduziu o acordo de 70 milhões. Os funcionários se aglomeravam em frente às salas de reunião, trocando olhares de descrença. Até os mais céticos, aqueles que mediam o valor humano em títulos e salários, tiveram que admitir, mesmo que em voz baixa, algo extraordinário tinha acontecido ali. Sophia, porém, não estava nos corredores ouvindo os boatos. Ela estava em seu escritório, portas fechadas, os dedos apertando a caneta como se fosse uma âncora. O contrato assinado estava sobre a mesa, impecável, mas seu olhar se perdia além dele, fixo na janela que refletia seu próprio rosto pálido. 8 anos. A idade em que ela mesma já decorava relatórios financeiros para impressionar o pai. Em que aprendeu que emoções eram distrações e que o mundo premiava apenas quem dominava suas fraquezas. Mas Emma não tinha domado nada. Ela simplesmente era. E isso, essa existência sem cálculos, sem máscaras, era o que agora queimava dentro de Sophia como uma verdade inconveniente. A campainha interna tocou. Sua assistente, com a voz trêmula de quem sabe que está interrompendo algo sagrado. Senhora Morrison, o Sr. Davidson, da diretoria, está aqui. Ele insiste em falar com a senhora sobre o ocorrido. Sophia exalou, alisando a saia com gestos mecânicos. Mande entrar. A porta se abriu antes que a ordem fosse completada. Robert Davidson, homem de cabelos grisalhos e sorriso calculado, entrou com a postura de quem já se considera dono do resultado. Sophia, meu Deus! Isso foi! Ele riu, sacudindo a cabeça. Genial! Absolutamente genial! Onde diabos você encontrou aquela criança? Ela não respondeu. Apenas observou enquanto ele se servia de um uísque de sua mesa, como sempre fazia quando achava que tinha direito a comemorar. Os Emirados já ligaram para o conselho. Estão impressionadíssimos. Disseram que foi a negociação mais. Ele fez uma pausa teatral, humana que já tiveram com ocidentais. Humana. Outra risada. E pense só, uma zeladora em miniatura. É quase poético, não acha? O pai dela trabalha aqui, certo?
Limpeza? Manutenção? Sofia sentiu os dedos formigarem. David Carter. Ele é engenheiro, na verdade. Trabalha na equipe de infraestrutura. Davidson acenou com a mão como se detalhes fossem irrelevantes. Bom. O ponto é, temos que capitalizar isso. Imagina o marketing. Market Vision, onde até as crianças são estratégicas. Podemos fazer um vídeo, uma campanha. Ele se inclinou, os olhos brilhando com a perspectiva. E a menina, claro. Ela seria nossa. Como se diz? Nossa embaixadora. Um rosto jovem para a empresa. Os clientes adorariam. O copo de uísque quase se espatifou no chão. Não. A palavra saiu como um tiro. Davidson piscou, como se ela tivesse falado em uma língua que ele não entendia. Desculpe. Não vamos usar Emma para propaganda. Sofia se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Ela não é um recurso, Robert. É uma criança. Ele riu, incrédulo. Sofia, pelo amor de Deus. Você está falando de dezenas de milhões em exposição positiva. Isso poderia nos levar a nada. Ela cortou, a voz baixa e cortante como vidro. Porque se a imprensa descobrir que exploramos uma menina de 8 anos para promover nossa marca, vamos afundar em 2 semanas. Mas isso nem é o ponto. Ela se aproximou, os olhos fixos nos dele. O ponto é que você não entende. Emma não é um trunfo. Ela é o oposto disso. Ela é o que acontece quando ninguém trata você como um. Silêncio. Davidson abriu a boca, fechou. Por uma vez na vida, não tinha uma réplica pronta. Sofia virou as costas, olhando pela janela o céu cinzento da cidade. Saia, Robert. E se alguém mais sugerir transformar isso em campanha publicitária, lembre-os de que eu tenho 51% das ações. Ele saiu sem um som, fechando a porta com cuidado demais, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse detoná-la. Sofia ficou sozinha novamente, o coração batendo contra as costelas. Então, sem pensar, pegou o telefone interno. Mande chamar David Carter. Agora. Paralisada, as palavras de David ecoando no ar como uma sentença. O peso delas a esmagava contra a mesa, cada sílaba um martelo desmontando as defesas que ela havia reconstruído com tanto cuidado. Ela pensou que você era diferente. A frase queimava mais do que qualquer acusação porque era verdade. Sofia havia se deixado acreditar por um instante que poderia ser mais do que a mulher de gelo que o mundo exigia que fosse. E agora esse instante de fraqueza tinha um preço, a confiança de uma criança que ela nem sequer teve coragem de olhar nos olhos novamente. Seus dedos tremiam ao pegar o telefone, não para ligar para o jurídico, não para acionar a assessoria de imprensa, mas para um número que não discava há anos. O toque foi longo, como se o outro lado estivesse hesitando em atender. Quando a voz rouca respondeu, Sofia exalou sem perceber. Preciso de você. Uma pausa. É sobre a menina, a filha do zelador. Silêncio. Então, um suspiro resignado. Você sempre soube como fazer as pessoas pagarem pelo seu silêncio, Sofia. Mas isso é diferente. Eu sei. E pela primeira vez em décadas, ela realmente sabia. Não como CEO, não como herdeira de um império, mas como alguém que havia falhado em proteger o que era puro em meio ao lixo que ela mesma ajudara a criar. Enquanto isso, no apartamento minúsculo que agora parecia uma jaula de vidro, Emma sentada no chão do quarto, rodeada por cadernos de desenho e um dicionário árabe emergencial que o pai havia comprado para quando ela quisesse praticar. As paredes finas deixavam vazar os murmúrios dos vizinhos, as risadas abafadas dos repórteres do lado de fora, o zumbido constante de notificações no celular que David havia confiscado. Ela não entendia por que todos queriam falarem dela. Porque seu nome estava em lugares que não conhecia. Porque o pai olhava para ela como se ela fosse feita de porcelana prestes a quebrar. Papa? Sua voz era pequena, mas firme. Por que a senhora Morrison não gosta mais da gente? David congelou a xícara de café esquecida na mão. Como explicar para uma criança de 8 anos que o mundo era um lugar que devorava coisas bonitas e cuspia sobras feias? Que pessoas como Sofia Morrison só sabiam amar o que podiam controlar. Ela não é ruim, Emma. Só, assustada. Assustada de quê? De si mesma, pensou ele. De tudo que poderia ser se deixasse de ter medo. Mas em vez disso, abaixou-se até ficar no nível dos olhos dela e segurou suas mãos pequenas e quentes. De coisas que não dá para comprar, meu amor. Coisas que não dá para colocar em contratos. Emma franziu a testa, processando. Então, com a lógica implacável das crianças. Mas a gente não é para vender, papa. Não, eles não eram. E era exatamente por isso que estavam sozinhos agora.
Na manhã seguinte, o prédio da Morrison Enterprises acordou com uma ordem interna lacônica. Toda e qualquer menção a Emma Williams ou a situação ocorrida na reunião da última segunda-feira será considerada violação do Código de Conduta. Disseminação de imagens, comentários ou especulações resultará em ação disciplinar imediata. Assinado, Sophia Morrison, CEO. Os rumores não pararam, rumores nunca param, mas agora eram sussurrados com olhares por sobre o ombro. Marcus Webb leu o memo 3 vezes, os dedos apertando a caneta até os nós ficarem brancos. Conveniente, pensou novamente. Muito conveniente. Enquanto isso, no 40º andar, Sophia encostou a testa no vidro frio da janela, observando a cidade acordar. Algum lugar lá embaixo, uma menina de tranças desalinhadas provavelmente estava indo para a escola com um pai que mal conseguia encará-la sem culpa. E aqui no topo do mundo, tudo que Sophia tinha eram paredes vazias, um império construído sobre a certeza de que ninguém jamais a tocaria onde doía. Pela primeira vez, ela invejava algo que não podia comprar. A capacidade de David Carter de olhar nos olhos da filha e não ver um espelho distorcido de seus próprios erros. O telefone tocou. Era o jurídico, avisando que o New York Times queria uma declaração oficial sobre o caso Emma Williams. Sophia desligou sem responder. E então, depois de um longo minuto, pegou a carta escrita à mão que estava enterrada sob uma pilha de relatórios. Querida senhora Morrison, obrigada por me deixar ajudar. Foi o dia mais legal da minha vida. Seu amigo, Emma, e um desenho de um coração com as cores da bandeira do Líbano, ponto. Seus dedos traçaram as letras tremidas, a tinta azul clara que em alguns pontos havia borrado, como se a pequena mão tivesse pressionado demais o lápis. Sophia fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, não soube o que fazer, que começou com a minha cegueira. O ar no subsolo era denso, carregado com o cheiro de desinfetante e café velho. David cruzou os braços, os músculos tensos sob a camisa do uniforme, enquanto Sophia falava. Cada palavra saía com um peso que ela não conseguia disfarçar, não era a voz polida da executiva, mas a de alguém que havia se perdido e estava tentando, pela primeira vez em anos, encontrar o caminho de volta. Não é sobre reparação. Ela disse, baixando a voz como se temesse que o som atraísse. É sobre responsabilidade. Eu tenho recursos, conexões, influência. E usei tudo isso para proteger mim, nunca para proteger o que realmente importava. Um silêncio se estendeu entre eles. David não respondia. Não a interrompia. Apenas a observava, como se estivesse medindo o espaço entre suas palavras e a verdade por trás delas. Por que agora? Ele perguntou finalmente à voz áspera, mas sem hostilidade. Sophia fechou os olhos por um instante, como se a pergunta a atingisse no peito. Porque ontem à noite, pela primeira vez, eu vi Emma. Não a versão que eu tinha criado na minha cabeça, a criança prodígio, a peça de marketing, a ameaça ao meu controle. Vi ela, uma menina que ajuda um homem a preencher um formulário só porque ele precisa, que lê um livro sozinha num banco, feliz por estar ali, que não pede nada em troca. Ela engoliu em seco. E percebi que se eu não fizesse algo, se não mudasse algo, ia passar o resto da vida sabendo que destruí uma coisa boa só porque não soube reconhecê-la. David expirou longo, os ombros relaxando um pouco. Então, com um gesto lento, apontou para a mesa de metal ao lado. Sente. Você vai comer esses sanduíches ou só veio aqui para fazer discurso? Um riso pequeno, quase imperceptível, escapou de Sophia. Não era alívio, não ainda. Era apenas o primeiro sinal de que talvez houvesse espaço para algo além da culpa. Ela se sentou. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha naqueles 4 metros quadrados de concreto e luzes piscantes. Eu não espero que Emma me perdoe, murmurou, desdobrando os guardanapos. Mas se você me deixar, gostaria de conhecê-la. De verdade. Sem câmeras, sem estratégias. Só, eu. E ela. David pegou um sanduíche, examinando-o como se pudesse encontrar respostas entre o pão e o recheio. Emma já decidiu, disse finalmente. Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance. Até as pessoas que erram feio. Sophia sentiu os olhos ardendo novamente. Ela é mais sábia do que eu jamais serei. Isso não é difícil, David respondeu, mas havia um sorriso pequeno, quase relutante, no canto da boca. Você vem amanhã, às 3. Traga algo para colorir. Ela adora desenhar bandeiras. Sophia assentiu, as mãos tremendo levemente ao segurar o sanduíche. Pela primeira vez em anos, ela tinha algo para esperar. Não um negócio, não uma vitória, não um plano. Apenas uma chance. Que o mundo é mais bonito quando a gente se importa. Sophia olhou para a criança adormecida, os dedos ainda tremendo levemente ao afagar o cabelo escuro de Emma.
O apartamento que sempre pareceu tão vasto e impessoal agora estava cheio de uma vida que ela não sabia que precisava. As paredes brancas refletiam o brilho das luzes da cidade, mas pela primeira vez, o espaço não se sentia vazio. Sentia-se habitado. Ela tem razão, você sabe, David murmurou, a voz rouca. Não era uma pergunta. Não era uma acusação. Era apenas a verdade, simples e pesada como uma pedra no fundo de um rio. Sarah teria gostado de você. Sofia engoliu em seco. Não havia desculpas que pudessem preencher o silêncio que se seguiu, então ela não tentou. Em vez disso, deixou as palavras de David assentarem dentro dela, como sementes em terra recém-arada. Eu não mereço isso, ela admitiu, tão baixo que quase não foi um som. Não mereço elas. David virou a cabeça, os olhos escuros encontrando os dela. Não havia piedade ali. Não havia julgamento. Apenas uma compreensão que doía mais do que qualquer reprovação. Ninguém merece nada, ele disse. A gente só recebe. E então decide o que fazer com isso. Emma mexeu-se no sono, murmurando algo em mandarim. Sofia sorriu sem querer, o coração tão cheio que parecia prestes a transbordar. O que ela disse? David traduziu, a voz quebrando apenas um pouco. Ela sonha com a mãe às vezes. Chama por ela. Sofia fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia algo novo neles. Não a determinação fria que a levará a construir um império, nem a culpa que a consumira por anos. Era algo mais frágil, mais humano. Eu prometo. Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Vou fazer por onde? David não respondeu com palavras. Em vez disso, apertou sua mão com mais força, como se pudesse transmitir através daquele toque tudo o que não conseguia dizer. Que promessas eram fáceis, mas ações eram o que importava, que o passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda estava sendo escrito, que às vezes, a redenção não chegava com trombetas e discursos, mas sim com uma criança roncando suavemente entre dois adultos que, contra todas as probabilidades, haviam aprendido a se importar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, indiferente às pequenas revoluções que aconteciam em apartamentos iluminados. Mas dentro daquele espaço, entre as paredes que já haviam abrigado tão pouca alegria, algo havia mudado para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia permitiu-se acreditar que talvez ela também merecesse um lugar naquela nova história. Não como a heroína. Não como a vilã. Apenas como ela mesma. Contra todas as provas em contrário, ela ainda insistia em acreditar que as pessoas, no fundo, eram boas. E não estava errada. Sofia simplesmente havia lembrado o que os adultos haviam esquecido, que a bondade não é algo que se encontra pronto no mundo. É algo que se constrói. Com pequenos atos de coragem, com gestos que se estendem como fios invisíveis, até que os vazios entre as pessoas deixem de ser abismos e se transformem em caminhos. Até que o que nos separa deixe de ser um muro e passe a ser uma ponte. David a observou por sobre o corpo adormecido de Emma, os olhos encontrando os dela num silêncio que dispensava palavras. Não precisavam dizer nada. Ali na quietude daquele instante, eles haviam redescoberto o que julgavam perdido para sempre. Não era a perfeição. Não era a ausência de dor. Era apenas a certeza terna e obstinada de que existia algo, alguém, que valia a pena guardar com as duas mãos. Algo em que valia a pena acreditar. Algo porque valia a pena voltar.